Olá, eu me chamo Mayara Martins Gomes, sou estudante de Artes Visuais pela Universidade de Brasília. Fui orientada neste projeto pelo professor Gustavo Lopes de Souza e o nome do nosso projeto é Aristóteles e Filis nas Artes Visuais do século XVIII à Contemporaneidade. Mas quem é Aristóteles e Filis? De onde partiram as obras de artes visuais? Eu vou ter que falar brevemente sobre de onde surgiu, de onde partiram as obras de artes visuais, o que veio um pouco antes do século XVIII, a contemporaneidade, para contextualizar e para chegar até o período analisado. E também falar sobre o contexto social em que foram inseridas essas obras, porque isso faz parte também das modificações que ocorreram ao longo do tempo nessas representações. As obras visuais partem da literatura francesa, alemã e de outras variações. Apesar de pequenas variações, todas essas obras literárias compartilham do mesmo contexto de história. A lenda se passa no Oriente, no momento em que Aristóteles tem por pupilo Alexandre o Grande. Este possui uma amante oriental muito próxima, da qual se distancia após a chegada do filósofo, o que faz com que ela queira vingança deste velho sábio. A bela jovem, para levar a cabo sua vingança, seduz Aristóteles e o convence a ser montado como um cavalo e andar pelo pátio do jardim de Alexandre com o propósito de humilhá-lo perante seu amado. O filósofo, para contornar a situação, adverte o aprendiz de que se, mesmo ele, tão sábio, foi ludibriado pela astúcia da sedução feminina, era temível o que poderia acontecer com o jovem governante. Os símbolos centrais dessa narrativa são a sela e posteriormente o chicote. Na ocasião, não estão associados à atividade militar ou à montaria, mas à luxúria e ao sacrifício da dignidade do homem sábio, que é transformado em uma besta. Histórias que partem deste mesmo princípio e se utilizam de figuras exemplares ou de grandes sábios advindos de romance, da própria história, mitos antigos ou de figuras bíblicas que têm o propósito de advertir os homens da astúcia feminina são inseridas na tese de Susan Smith no Topos do Poder da Mulher, que traz obras exemplares com traços parecidos, a queda de alguma virtude masculina. Isso está profundamente entrelaçado com o contexto da sexualidade do gênero. É importante ressaltar que durante a Idade Média, o discurso organizado ao redor do gênero e da sexualidade foi direcionado à conduta correta, direcionando-se à prática da confissão, e a sexualidade pertencia ao status do tema da carne. No século XVIII, houve uma crescente curiosidade a respeito de detalhes sobre a intimidade, ao mesmo passo em que dela não se podia usufruir. A partir do século XIX, se dá o início da construção da essência sexualis ocidental, cunhada por Foucault, onde aqueles que fugiam das regras de conduta eram considerados degenerados, e as regras de decência provocaram um contra-efeito. Houve uma ampliação deste discurso, mesmo que sob o controle estatal. É possível que, por esse motivo, a imagem de Aristóteles e Filis seja reproduzida até hoje, como um sintoma cultural, uma tendência humana de expressar este tema, que é a sexualidade impossível e reprimida. Essa tensão vem sendo expressa desde a metade do século XII, com a representação imagética da lenda de Aristóteles e Filis, entre a natureza e a sabedoria, a natureza sendo representada pela mulher e a sabedoria pelos aspectos masculinos. Smith diferenciou essas produções entre dois grupos do Topos do Poder da Mulher. Um pertencia ao período do século XIII e XIV e outro é do século XV e XVI, nos quais ambos contêm registros de obras da lenda do sábio feito de tolo por Filis. A partir do século XVI, a representação do Topos do Poder da Mulher e da tolice de Aristóteles migra para as artes gráficas e acaba diminuindo um pouco. Filis é representada com roupas referentes à sua época, uma nobre europeia. A figura da mão empunhada de Filis com o chicote permanece. O uso da gravura e a possibilidade de reprodução podem até explicar a preferência contemporânea para a reprodução das figuras, exemplares majoritariamente em fotografias e produções gráficas, revistas, pôsteres e posteriormente em quadrinhos. No século XX, os pôsteres onde são expressos pessoas praticando comportamentos fora do padrão socialmente aceito. E entre essas pessoas está uma representação clara de Filis e Aristóteles. Duas mulheres montando homens velhos como cavalos, conduzindo-os à direção que devem ir com rédeas. A imagem da Filis contemporânea e do filósofo Aristóteles estão cada vez aproximando-se do BDSM, marcado pelo bondage e pelo sadomasoquismo. O local de reprodução atual dessas imagens é de forma mais ampla e abrangente o ciberespaço, o que abre uma possibilidade e forma para estudar e catalogar e analisar os aspectos que Filis e Aristóteles revelam sobre comportamentos culturais e a maneira de como se dá essa inversão de gênero e de papéis, ressaltando uma